Arro! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Vamos dando sequência à nossa Semana da Meditação. Como sempre, gosto de dizer, porque é verdade. Para mim é uma alegria estar aqui, nesse momento, junto com todos vocês, para tratarmos sobre meditação, tratarmos sobre as práticas meditativas e sobre os elementos que nos dão a base para que a gente possa avançar nesse caminho de autoconhecimento, de autotransformação. Coisa que eu acredito, pelo menos, é uma das razões pela qual estamos aqui, vivendo neste mundo. É para nos transformarmos, para que aprendamos. E a meditação é uma excelente ferramenta dentro desse caminho que contribui imensamente para esse nosso progresso. Então, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo e também boa noite e bom dia para quem está vendo mais adiante. Hoje temos como tema o último teórico, porque amanhã, na sexta-feira, nós juntamos tudo isso que nós viemos falando ao longo dessa semana, na terça-feira dos pressupostos para a prática, na quarta sobre os 3 princípios para a meditação e hoje do caminho para a meditação, colocamos isso tudo dentro de um pacotinho, internalizamos e aí vamos de fato à nossa prática. Por isso que hoje é o nosso último encontro teórico dentro desta Semana da Meditação, que tem aquele slogan, né, que nós já trouxemos aqui nas outras oportunidades, que diz: Semana da Meditação, a minha, a sua, a nossa prática em ação. Então amanhã, de fato, nós colocaremos em prática tudo isso. E eu gosto também, venho falando ao longo dessas lives, o porquê que estou trazendo aqui estas lives. Já foi dito, mas eu vou trazer aqui neste início novamente um convite. O convite que é de quem se sentir à vontade, quem desejar aprofundar os estudos e ainda mais as práticas, está disponível ainda 2 vagas para adentrarem a próxima turma, que é a última turma do ano da Jornada da Meditação. Nós iniciamos na próxima segunda-feira, serão 21 encontros ao longo de mais de 2 meses, onde a gente se reúne nas segundas e nas quartas-feiras, às 18h30, ao vivo, numa chamada no Meeting, para aprofundar, para estudar, para praticar. O link para ter mais informações e para inscrever-se está na bio aqui do meu perfil e fica essa recomendação, essa sugestão. Mas eu sei que não são todas as pessoas que têm a disponibilidade, inclusive nesses dias e horários, e que ainda assim têm a motivação e querem estar adiante e à frente das práticas meditativas. E é por esta razão que nós trazemos aqui estas lives, para que a gente traga e ofereça essas informações e não poder estar com nós junto nas turmas não seja um motivo de não praticar. Então, aqui estamos também para isso, para fomentar as práticas de quem quer que seja. Se você também conhece alguém que deseja adentrar esse universo da meditação, fica a recomendação de você encaminhar essas lives que a gente tem feito para que ela possa assistir também. Todas elas permaneceram, ficaram gravadas e esta também ficará. E assim, acredito que dei todos os avisos iniciais e nós podemos dar continuidade a essa nossa metodologia. Porque, como já disse na primeira das lives, a ciência da meditação é de fato uma ciência, possui método, possui forma de se realizar. E todo método tem que se ter também alguns conhecimentos para que a gente aplique este método. Nós trouxemos na primeira live, na terça-feira, quais são os pressupostos para nós aplicarmos este método. Trouxemos depois, na quarta-feira, os princípios para que este método funcione. E hoje vamos trilhar este caminho, o caminho para a meditação, que é bastante difundido, mas ainda assim vale nós revisitarmos, porque sempre tem coisas novas e pode ser que alguém nunca tenha tido contato ainda com este caminho para a meditação. Dito isso, nossa, enrolei bastante para começar, né? Mas tudo bem, vamos lá. O caminho para a meditação, da mesma forma que ontem, inclui 3 passos. E é em cima destes 3 passos que nós vamos trilhar a nossa conversa aqui hoje. O primeiro desses passos
é algo importantíssimo. Todos são importantes, mas que nós inclusive gostamos e procuramos, nos sentimos bem quando estamos atuantes nele, que é o relaxamento. Nós precisamos estar em relaxamento para que consigamos avançar de forma produtiva dentro das meditações. Fique à vontade. Venha. E é em cima deste ponto que nós vamos iniciar nossa conversa. O relaxamento é aquele aspecto indispensável para que a gente tenha êxito na prática. Obrigado. Aqui, ó. É aquele fator que a gente brinca dizendo, a ciência, né? Brinca dizendo que sine qua non, que é indispensável, sem o qual não é possível a gente avançar. E de fato, o relaxamento é este primeiro aspecto. E como que o relaxamento opera em nós? Como que a gente faz também para estabelecer um maior relaxamento no nosso ser e assim conseguir avançar nas práticas meditativas? Daí está a necessidade de nós recordarmos daquilo que falamos nas lives anteriores. Mas um desses aspectos é a respiração. Nós comentamos ontem que a respiração é aquilo que faz a conexão do nosso corpo físico com os nossos estados psicológicos e com a nossa mente. Então, criarmos respirações específicas, adotarmos uma postura em relação à nossa respiração favorável ao relaxamento, é o que vai contribuir para a gente criar esse relaxamento no nosso corpo, no nosso aspecto vital e também na nossa mente. Claro que, além de atividades respiratórias, a gente pode criar também relaxamentos a partir das visualizações. E isso é também utilizado dentro das práticas meditativas. Talvez você já tenha experimentado, já tenha experienciado, quem sabe até na internet tem bastante, né? Eu até inclusive utilizo esta forma de gerar um relaxamento, que são aquelas meditações guiadas que nos propõem alguns exercícios de visualização, que nos propõem algumas historinhas. Então nós estamos lá sentados, ou algumas pessoas fazem até deitado, né? Essas meditações guiadas, colocam ali os seus fonezinhos, dão o play e começam a ouvir quem está guiando e fazer aquela prática. Por exemplo, imagine que você está no meio de um bosque e você encontra nesse bosque um pequeno córrego, um rio que flui com águas calmas, você escuta inclusive o barulho das águas fluindo, se conecta com o barulho, os sons das folhas balançando ao vento, percebe o vento no seu corpo, a sensação que isso lhe traz, enfim, aí vai avançando essas historinhas guiadas. E a gente percebe que nessas histórias existe todo um movimento que nós estamos criando dentro da nossa mente, mas ainda assim é um movimento que, se nós compararmos com o movimento da nossa vida cotidiana, do agito diário, é um movimento mais tranquilo, é um movimento mais suave e que nos permite relaxar mais do que, por exemplo, as nossas atividades cotidianas. E isso é extremamente importante para que a gente entenda o relaxamento. No relaxamento existe todo um movimento. E existe também a nossa mente conduzindo este movimento ou se entregando a um movimento que alguém está conduzindo, no caso aqui do exemplo que trouxe das meditações guiadas. E adentrando esse movimento, a gente cria esse relaxamento em nós. Ótimo! É o primeiro ponto. Mas eu comentei que são 3. Após o relaxamento, qual é o segundo? O segundo é a concentração. Aqui já fica um pouquinho mais desafiador, um pouco mais difícil. Claro que para algumas pessoas é bastante difícil, inclusive, estar em relaxamento. Tem pessoas que são naturalmente não, por hábito e por condutas muito ansiosas. Naturalmente as pessoas não são ansiosas, né? Se a gente deixar
uma criança ser ela, sem todo esse agito que a gente cria ao entorno dela, ela não é ansiosa, com certeza. Mas enfim, tem pessoas que são muito ansiosas e que é difícil para elas, inclusive, estabelecer um estado de relaxamento. Mas existem métodos para isso, como nós comentamos, a partir dessas visualizações, das respirações. Mas a concentração, que é o segundo passo, é um pouquinho mais desafiador. Ainda mais hoje em dia, né, que nós vivemos num mundo com um excesso de informação, somos bombardeados o tempo inteiro com exigências, com mídias, enfim, isso cria uma distração, uma dispersão muito grande na nossa mente, na nossa psique, e quando nós queremos colocar a atenção focada, gerar uma concentração em algo, a gente percebe que talvez não temos tanto controle assim com relação à nossa concentração. Somos muito avoados. Por quê? Não treinamos isso. Mas a concentração aqui é o segundo ponto. E quando nós estamos em concentração, algo acontece. O que acontece? O movimento ele cessa. No relaxamento existe a mente criando um movimento ou recebendo uma indução de movimento, e existe esse movimento. Na concentração existe esta mente que recebeu ali um objeto de concentração, ou a mente que elegeu um objeto de concentração, mas não mais existe o movimento. Claro que com a prática a gente consegue manter por mais tempo, por períodos maiores, esse ponto de concentração e não estabelecer movimento em nossa psique. Mas e aí surge também uma questão. No que eu vou me concentrar? São muitas as possibilidades. Mas geralmente nós nos concentramos naquilo que está presente. Talvez você já tenha ouvido, e é muito comum que se ouça falar que a meditação é aquele estado de presença. Então, para que a gente possa experimentar esta presença, e a concentração faz parte desse caminho para a meditação, nós precisamos nos concentrar naquilo que está presente. Ah, mas e aí, Hélio, o que é que está presente? Geralmente não. São sempre três coisas que estão presentes. E cada tradição, cada forma de buscar a meditação, de chegar à meditação, utiliza uma técnica específica que varia dentro dessas três ferramentas, dessas três coisas que estão sempre presentes. Quais são elas? Aquilo que está sempre presente é a nossa respiração. A respiração está sempre acontecendo aqui e agora. Nunca respiramos depois ou antes, é sempre na presença. Outra coisa que está sempre presente é o nosso corpo. Seu corpo está sempre também aqui e agora. E tem outro elemento que ainda está sempre presente, que são o quê? Os nossos sentidos. Os sentidos também estão sempre presentes. Então nós nos propomos a colocar a nossa concentração em algo que está presente, seja na sua respiração, seja no seu corpo, seja nos seus sentidos. Ainda eu sugiro que a gente escolha ou a nossa respiração ou o nosso corpo. Os sentidos precisa ter um domínio um pouco maior sobre eles para que não sejamos arrastados por eles. Ainda assim, por mais que eles estejam presentes, eles podem nos levar para a não presença. Digamos que nós estamos sentados em via de praticar a meditação e aproveitando o horário do almoço para pegar esses exemplos alimentares, e aí o nosso vizinho faz uma torta de quê? De que é a torta? Maçã. Uma torta de maçã e coloca para esfriar na janela e a gente está tentando meditar e aí chega até a nossa narina aquele cheirinho da torta de maçã. É provável que a gente seja arrastado até essa torta
pelos nossos sentidos. Mas é possível a gente praticar a partir dos sentidos se criarmos, como já comentamos nas outras lives, esse distanciamento, essa observação apenas dos nossos sentidos e criarmos a concentração em cima disso. Porém, é mais fácil criar essa observação em cima da respiração e em cima do nosso corpo. Aliás, essa observância em relação ao corpo, segundo as escrituras, dizem que é inclusive a forma ou o método de meditação que Buda utilizou-se para se iluminar. As meditações de Vipassana. E este é o segundo passo do caminho para a meditação, concentração. Escolhemos algo que está presente e focamos a nossa concentração. Só que aí acontece algo curiosíssimo, né? Que é, nós percebemos que nós não somos muito concentrados. Então estabelecemos a nossa concentração num ponto e conseguimos permanecer alguns instantes. Mas no minuto seguinte a nossa atenção se esvai, a nossa concentração se perde. E aí? O que é que nós precisamos fazer? Simplesmente aceitar que isto aconteceu, livre de julgamentos, lembrando dos ensinamentos e das questões que tratamos ontem, não estabelecer conflito com a gente mesmo, não nos reprimir, não nos repreender, simplesmente aceitar que perdemos essa nossa concentração e retomamos, recomeçamos, trazemos novamente a nossa atenção ao objeto da nossa concentração, seja ele qual for que nós tenhamos escolhido. É natural que quando a gente inicie, esse tempo de concentração não se estenda por muitos períodos. Precisamos treinar, precisamos praticar. E não praticamos muito a nossa concentração, né? E só se é bom naquilo que se pratica. Não tem como ser diferente. Quando nós estamos... outros exemplos aqui. Aprendendo a dirigir um carro. É comum que no início a gente vá arrancar o carro e a gente apague. E aí o que a gente faz? A gente recomeça, né? A gente liga o carro de novo e voltamos ao ponto central. Da mesma forma que a gente está treinando a nossa concentração, porque é o segundo passo para a meditação. Daqui a pouco a gente perde este nível de concentração. O que a gente faz? A gente liga de novo, como se ligássemos o carro. A gente retoma ao ponto original. Retornamos ao nosso objeto de concentração. E assim avançamos. Assim permanecemos. Ok. Passamos pelo primeiro e pelo segundo passo para a meditação. Ou trilhamos já esse caminho. E aí nós chegamos, enfim, ao, podemos dizer, aqui, colocando como nosso objetivo, que é a meditação em si. O terceiro passo deste caminho é a própria meditação. A partir do momento que nós criamos um relaxamento, ou seja, diminuímos as intensidades, os fluxos dos movimentos, criamos uma diminuição do ritmo. Essa diminuição de ritmo permite a gente criar uma firmeza, um estabelecimento num ponto. Então saltamos deste relaxamento para a concentração. A partir do momento que permanecemos nessa concentração, podemos dizer que a magia acontece. O estado de meditação, ele surge, ele acontece, ele brota espontaneamente do nosso ser. A meditação, esse estado de meditação, é na verdade o nosso estado de espontaneidade. E aquilo que é espontâneo simplesmente surge, se manifesta. Não é necessário que a gente faça nada mais para que as coisas sejam e aconteçam. A gente sim criou as condições necessárias para que ela pudesse surgir, com relaxamento, com concentração e junto dos passos que nós tratamos nas lives anteriores. Mas a partir disso, quando o terreno está preparado, nós não mais necessitamos fazer nada, não precisamos mais agir, é simplesmente permanecer e observar. Nessa observação nós aguardamos, nós esperamos
E aí, o estado de meditação ele surge em nós, em todo o nosso ser, seja no nosso corpo, nossos aspectos vitais e também nos aspectos psicológicos, em nossa mente. É como a gente colher um pé de alface, um pé de rúcula, ou plantar um pé de, de algum vegetal. Para que ele nasça, a gente não precisa fazer nada. A gente apenas tem que preparar o terreno antes. Prepara o terreno, coloca ele na terra, nas condições favoráveis de clima, de irrigação, ok? Isso a gente já trouxe nos pressupostos para a prática, que são esses ajustes das condições. Mas a partir do momento que as condições estão favoráveis, a gente simplesmente tem que observar o tempo agir, observar a vida acontecer, e aí então surge espontaneamente ali o pé de alface, o pé de rúcula, ou seja lá qual for o que a gente tenha plantado. E assim é também com a prática da meditação. Criamos as condições e ela surge naturalmente. É importantíssimo que a gente entenda isso, que a meditação, ela não é uma ação, ela não é algo que se faz. Ninguém medita. Não é, por exemplo, vou meditar, aí eu sento, pum, cruzo as pernas, fecho os olhos e estou meditando. Não, eu não consigo fazer a meditação. Meditação não é um verbo. Meditação é algo que surge, que é algo que acontece, algo que surge realmente, espontaneamente, a partir do momento que a gente cria as condições para que ela possa surgir. E o que a gente faz, o que a gente faz são esses passos anteriores. O relaxamento a gente induz, a gente consegue realizar uma prática de relaxamento, a gente consegue também manter a concentração, eu posso trabalhar a concentração, isso é algo que eu faço, estou concentrado. Agora a meditação não, a meditação ela surge a partir destes pontos. E quanto mais praticamos, mais desenvolvemos o nosso estado natural de viver em relaxamento, mais desenvolvemos a expansão da nossa atenção, da nossa concentração, e mais fácil se torna o estado da meditação surgir em nós. Quer nós estejamos aí sentadinhos, como estou aqui, naquela prática mais tradicional, ou quer estejamos fazendo qualquer outra atividade no nosso dia, como por exemplo tomar aqui um chá. Depois que eu peguei Covid, realmente ficou difícil, ou ficou pior meu paladar e meu olfato. O que talvez impossibilita até de descobrir qual é este chá. Então é capim cidreira. E basicamente é isto, pessoal, em relação ao nosso tema de hoje. Permanecemos no mesmo período que ontem deu 28 minutos, hoje deu aqui 26. Avançamos dentro desse caminho para a meditação. E se você não viu as lives anteriores, fica a sugestão de que veja, porque é bastante importante também incorporar aqueles elementos junto com esses de hoje, para que a gente tenha êxito, na nossa prática meditativa. As lives de ontem e de anteontem estão salvas aqui no meu perfil. Fica esta recomendação, essa também ficará salva, caso você queira rever ou encaminhar até para alguém, agradeço se fizer isto. E também vale aqui no final novamente o convite que fiz no início, porque na próxima segunda nós iniciamos mais uma turma, a próxima turma da Jornada da Meditação, que é a última turma do ano de 2021. E restam ainda 2 vagas, e tem aqui no link da minha bio, no meu perfil, o link para você ter mais informações e se desejar também fazer as inscrições, a sua inscrição. Tem ali também o link do meu WhatsApp, caso você queira
tirar qualquer dúvida comigo aqui, eu fico à disposição. Geralmente nas aulas nós aprofundamos mais os temas em relação à meditação e, claro, praticamos. Senão não teria sentido. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês. Nós nos vemos amanhã também ao meio-dia para que a gente possa aí reunir tudo isso e ir à prática. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz, um ótimo dia e até mais.